O provimento do Conselho Federal que se pretende é o que a advocacia quer, não é o que o Ari quer. E aí em São Paulo eu me deparei com um problema. Chegando lá, um colega falou, porque fala-se advocacia de massa, o número de 100 advogados não é advocacia de massa. Eu falei, depende. Se você vier para a cidade de São Paulo, 100 não gera impacto nenhum. Vai lá para Presidente Venceslau, na divisa com Mato Grosso do Sul, 100, você acaba com o mercado de trabalho daquela cidade. Vocês querem ver um efeito nefasto que uma propaganda irregular faz? E depende de onde você está para produzir o efeito? Por exemplo, um desembargador que aposenta e fica aí na cidade de São Paulo e abre lá um escritório, isso nem é perceptível no mercado de trabalho. Agora, esse desembargador que se aposenta, abre um escritório numa cidade do interior lá, vamos dizer, Itu, uma cidade de 40, 50 mil habitantes, faz uma festa de inauguração do seu escritório, põe no seu cartão que é proibido ex-desembargador, ou eles não falam ex-desembargador, aposentado, né? Dando a entender, de certa forma, que ele é uma pessoa capacitada, e de fato é, mas também influente, né? E inaugura um escritório numa cidade de 40 mil habitantes. O que vocês dizem para mim? Ele acaba com a advocacia daquela cidade. Por quê? Porque as grandes causas, os grandes negócios daquela cidade, certamente vão ser direcionados para ele numa perspectiva de que a propaganda foi boa. Então, eu sempre tenho dito, não comprem a propaganda, gente. Comprem o serviço, comprem a qualidade do advogado, não é a propaganda. Porque para mim é muito fácil fazer um Instagram bonito, não é isso? Fazer um Instagram bonito e começar a colocar coisas dentro daquele Instagram e eu deixo de estudar, deixo de investir em aprimoramento para vender a propaganda. Mas o mundo hoje está tão com pressa, ele está tão, a forma de se comunicar está tão modificada que as pessoas hoje vendem isso, uma imagem. E isso é o que nós precisamos corrigir na advocacia. Precisamos corrigir porque efetivamente estão enganados. As pessoas não mostram mais nem qualificação. Tem um exemplo muito clássico disso, e é uma preocupação do Conselho Federal, é a não banalização. Porque eu queria dizer para vocês que a gente tem, e isso não é meu, é de todos nós, é da história da ordem, nós temos alguns valores éticos. Que lá em São Paulo, o cara levantou a mão e foi, é sério que eu vou dizer para vocês, não é brincadeira não. E a cada dia que eu viajo, eu vou adquirir uma experiência para a gente discutir. O cara levantou a mão e falou assim, por que a OAB tem essa mania de proibir tudo, se outras profissões podem fazer propaganda do jeito que quiser? Eu falei para ele assim, qual que é a tua proposta?
Ele falou, eu queria botar propaganda do meu escritório na camisa do Corinthians, eu sou corintiano. Aí eu falei para ele assim, olha, lá no estado do Corinthians você não vai arrumar serviço. Falei para ele, que presta. Brincando com ele, é claro. Mas o que eu disse para ele era o histórico da nossa profissão. Então, Ramon, o que a jovem advocacia precisa compreender é que a advocacia é uma profissão constitucionalizada. Nós estamos dentro da Constituição, é a única profissão. A nossa profissão, ela tem direitos que o legislador constituinte nos deu, que não deu a outros. Por quê? Por conta da nossa história. Então, nós temos alguns valores, e isso é preciso colocar, para que todo jovem saiba, nós temos alguns valores que nós não podemos abrir mão. De jeito nenhum, o Conselho Federal vai propor uma transformação que nós passamos de um modelo que hoje está atrasado, é verdade, mas nós não vamos para um modelo americano de jeito nenhum. Na minha mão, não. Por quê? Porque eu acho que isso vai trazer a banalização da nossa profissão. Se nós formos usar o modelo americano, botar luminoso no táxi, outdoor na rua, né, expondo casos, olha, eu sou o melhor porque eu ganhei o caso tal, eu sou o melhor porque eu fiz isso, eu ganhei uma indenização. Não é isso, a nossa profissão aqui, ela tem esse perfil constitucional, perfil de sobriedade, que nós não podemos perder. Se nós perdermos isso, e eu tenho muita tranquilidade para falar para vocês, se nós perdermos isso, nós vamos amanhã perder. Nós temos uma reforma constitucional que vier, vai dizer, tira a advocacia daí, porque eles hoje estão se nivelando por baixo. Então é muito importante que nós saibamos a origem da nossa profissão para entender talvez as dificuldades que nós temos de transformação. Mas isso não significa dizer, e eu quero falar para vocês, jovem, estou vendo muito jovem, que nós vamos sim nos transformar. Né? A ideia é que nós tenhamos dois grandes eixos. O primeiro, um novo provimento que trate da publicidade para contemplar, sim, as redes sociais. Nós precisamos contemplar, porque se nós não contemplarmos, a advocacia já está fazendo propaganda nas redes sociais. Algumas de muito mau gosto, outras até envergonhando a profissão. Então nós vamos regular isso, mas o segundo eixo, o RISC, e aí que eu queria dizer para vocês, para o pessoal da fiscalização, da corregedoria, o segundo eixo nós vamos endurecer com fiscalização. Nós estamos investindo em inteligência artificial, nós criamos a Coordenação Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, eu sou o coordenador. Nós vamos chamar todas as comissões de fiscalização dos estados para uma grande reunião na virada do ano. Até quero saber se o Espírito Santo tem a comissão de fiscalização, se tem. Pronto, então acabou. A LOC vai estar comigo lá. Nós vamos lançar o Dia Nacional de Fiscalização. Nós estamos com um projeto para adquirir veículos para fiscalização e entregar para as seccionais, mudando um pouco a nossa legislação também para poder ter o poder de polícia na fiscalização, numa perspectiva de que nós vamos avançar no campo da publicidade, mas ao mesmo tempo nós vamos cobrar da advocacia que ande nos trilhos, que ande na linha, porque eu tenho visto algumas propagandas nas redes sociais que, pelo amor de Deus, gente, aliás, eu fico até pensando o seguinte, como é que alguém acha que dessa maneira vai conseguir fazer negócio, vai contratar? Eu fico vendo e fico pensando, como é que, assim, tentando ter um olhar altamente positivo para aquele tipo de publicidade. Como é que alguém vai fazer negócio com essa propaganda ridícula? Tem um caso clássico, e não sou eu que estou dizendo, está na internet no Rio Grande do Sul, onde o advogado Jefferson Braga, conhece esse caso? O cara que fez uma musiquinha e a funcionária do escritório cantava e os estagiários cantavam, fazendo uma propaganda do escritório. Gente do céu, que coisa ridícula aquilo. Eu não acredito que ele foi punido pela seccional do Rio Grande do Sul, só que o caso ficou famoso, eu ainda até brinquei lá, eu fui falar, eu já estive lá em Porto Alegre e eu falei para o Breia, que é o presidente, falei, olha, ele é um escritório de Novo Hamburgo, ele para vereador aqui, acho que ele vai ganhar a eleição, porque ele ficou muito famoso, mas para a advocacia eu acho que ele ridicularizou o escritório de advocacia dele. Então, um conselho que eu dou para a jovem advocacia é, vocês precisam sim ter a oportunidade de falar com o mercado de trabalho. Sim, o Conselho Federal tem essa compreensão. Nós precisamos lhes dar instrumento para que vocês possam se comunicar. Mas, por favor, se apresentem com conteúdo, ofereçam serviços.
a sua expertise, né, a sua experiência. Não façam nada que banalize a nossa profissão, porque o Conselho Federal vai ser duro na fiscalização disso. Nós não vamos transformar a publicidade na advocacia numa carnificina onde pode tudo. Não é Casa Bahia, nós não estamos em guerra, não é isso. Nós vendemos serviço, e um serviço qualificado. Você precisa se apresentar com qualidade para o mercado de trabalho. Não é banalizando que nós vamos concorrer de igual para igual. E de outro modo, eu também preciso dizer na jovem advocacia que nós precisamos saber que a vida, e isso aqui não é uma crítica, Ramon, e não é, na verdade, um passa-sermão, mas a gente precisa compreender que a vida é feita de degraus, né? No Brasil, é o único país do mundo que você pega a carteira aqui com risco, e de manhã e de tarde você pode fazer a sustentação oral no Supremo. Em outros lugares do mundo, não. Você precisa anos de janela, precisa de cursos, qualificações para você poder falar na corte estadual, que dirá na corte federal. Aqui não. Mas eu quero dizer o seguinte, que não adianta também o jovem achar que, não, a OAB liberou a publicidade, então eu vou fazer um Instagram bonito do meu escritório, vou contratar um marqueteiro e tal, que existe hoje, empresa especializada em marketing jurídico, inclusive várias delas me procuraram para saber de que forma que elas poderiam auxiliar. Algumas, inclusive, eu trouxe para o meu lado para eu estudar, porque eu fui estudar a diferença de publicidade e propaganda, eu não sabia. Eu não sabia. Propaganda é o ato de propagar. Publicidade é a forma de se apresentar, né? Porque nós temos uma terminologia totalmente equivocada no nosso provimento. Até isso a gente precisa corrigir, inclusive, para poder ser compreensível, né? Agora, não adianta, o jovem precisa compreender onde é que está o espaço de trabalho dele, né? Não adianta eu fazer um Instagram bonito e achar que eu vou alcançar o presidente do conglomerado Itaú. Ele não vai contratar ninguém pela internet, não é isso, né? Mas há um grande mercado de trabalho aberto, e a gente quer permitir com que esse fosso realmente se reduza para o jovem ter oportunidade. Então, na verdade, eu queria deixar claro aqui no Espírito Santo, a ideia desse provimento é sim para a jovem advocacia. É para ouvir o jovem, estou recebendo várias propostas da jovem advocacia, e a minha ideia é levar um provimento moderno, que contemple essas redes sociais. Até eu brinco, não posso nem demorar muito, porque hoje eu falo Instagram, talvez semana que vem nem seja mais Instagram. O provimento de 2000 falava em internet, aí depois vieram as formas de comunicação, né? Em Facebook. Eu nunca tive Facebook. Quando eu pensei em ter, ele já estava defasado, já estava velho. É isso? Então, talvez, quando nós tenhamos esse provimento pronto, algumas ferramentas de comunicação já estejam ultrapassadas. Nós tenhamos que daqui a 5 anos fazer uma revisão. Não podemos nem correr o risco de esperar 20 anos. De qualquer forma, pelo menos nós vamos atualizar. Outro ponto que é importante na revisão da publicidade, nós precisamos ter uma linguagem mais clara e objetiva. Hoje nós temos alguns princípios, sobriedade, a propaganda tem que ser informativa, tem que ter conteúdo, tem que ter moderação. Só que moderação para o TED de São Paulo é uma coisa, para o TED do Espírito Santo é outra, para o TED do Mato Grosso é outra. E aí nós temos escritórios hoje com ramificações nacionais. Aí eles praticam uma atitude em São Paulo, que lá o TED fala que aqui pode, mas no outra seccional não pode. Então também nós queremos acabar com esse ambiente de instabilidade jurídica de insegurança jurídica dentro do nosso sistema. Hoje nós vivemos isso. Cada tribunal de ética julga de um jeito, na sua perspectiva de ser mais avançado, mais conservador, né? E aí decide de certa forma. E hoje a advocacia está dinâmica, porque com o processo eletrônico, qualquer um pode advogar em qualquer lugar do Brasil. Claro, nós temos a limitação de 5 processos, mas você se inscreve naquela seccional, lá do meu escritório em Campo Grande, eu advogo aqui se eu quiser, se eu tiver inscrição. E aí eu preciso compreender que talvez uma publicidade que eu faça lá seja permitida e aqui não. Então o nosso provimento também peca por isso, ele tem muitos conceitos abertos, conceitos indeterminados, e aí fica um campo de subjetivismo muito grande para decidir. Nós temos recebido um número muito grande de consultas lá no Conselho Federal. Isso também me chamou a atenção, porque eu percebi que a advocacia tem dificuldade de fazer a leitura mais clara desse provimento.
E eu fui fazer a leitura do provimento e eu percebi que realmente tem muita coisa ali que podia ser mais objetiva, né? Me perguntaram esses dias numa audiência pública dessa, por que o cartão do advogado não pode ter fotografia? Eu não soube responder, porque alguém lá atrás decidiu que não. Eu acho que, e é verdade, né? Eu acho até que identifica melhor a pessoa, né? Hoje, em tempos de tanta fake, né? Falsidade, talvez ter a foto, né? Até identificaria melhor, achei uma ideia interessante, por que não? Né? Por que o cartão do advogado tem uma série de restrições? Até um dia me disseram que não pode ter o telefone, porque daí é propaganda. Então eu falei, gente, então nós temos que parar com isso, porque é uma hipocrisia, o mercado está aberto, todo mundo faz propaganda de tudo, nós temos que evoluir, e a gente quer evoluir. Só que nós precisamos compreender aquilo que eu disse, a nossa profissão ela tem algumas raízes que nós não vamos abrir mão. Então, por exemplo, nós não vamos permitir publicidade que banalize a nossa profissão, mercantilização de jeito nenhum, ou seja, se falaram para mim assim, Ari, pode ter Instagram, fazer propaganda no Instagram? Eu disse, claro que pode, desde que seja de conteúdo. Fica lá fazendo palhaçada lá dentro, ou mentindo que ganhou um processo tal, vendendo uma falsa... Agora, com conteúdo, sim. Por isso que eu digo, as pessoas precisam se preparar. Quem tem conteúdo não tem problema nenhum de se publicizar pelas ferramentas que hoje nós temos aí nas redes sociais, de maneira alguma. Agora, quem não tem conteúdo, o que faz? Fica, né, criando artifícios, e aí nisso nós vamos ser críticos. Nós vamos colocar bastante robô na OAB para poder pegar isso. Senão vai virar uma bagunça, né? Então tem que ter um regramento. Eu quero ouvir vocês para saber até onde nós podemos ir, até onde vocês acham que nós devemos ir. Quero ouvir. Vou parar de falar para começar a ouvir. No segundo eixo de ação nossa, então, eu estava dizendo, nós vamos trabalhar vamos ampliar a publicidade, mas nós vamos ser duros na fiscalização. Então, nós criamos, semana retrasada, a coordenação nacional. Então, nós vamos nos unir às comissões de fiscalização dos estados, vamos dotar de instrumento as comissões, vamos criar um banco de dados nacional para a gente trocar informações. Por exemplo, o Espírito Santo aqui entrou recentemente com uma ação contra a startup que oferece serviço jurídico e não é advogado, uma empresa mercantil. Este banco de dados a gente quer centralizar lá para que outras seccionais possam usar, trocar informações, enfim, para que a gente tenha ações de fiscalização mais eficazes. Hoje, eu coloquei no grupo agora, vindo do hotel para cá, a primeira ação de fiscalização da coordenação já surtiu efeito e o Conjur já nos procurou. Quem tiver acesso ao Conjur pode fazer a leitura. Eu me reunia uma semana atrás com os diretores das companhias aéreas brasileiras. O que aconteceu? Nós descobrimos 48 startups convidando a população a demandar contra as companhias aéreas. Até aí não tem problema nenhum. Nós sabemos que as companhias aéreas erram muito. Inclusive ontem com a minha namorada largava ela na conexão lá com o avião no chão. Já merece uma ação. Né? Mas não é isso. O que houve foi uma multiplicação nos últimos 2 anos, por conta dessas startups, de 33 mil para 130 mil ações contra as companhias aéreas. Poxa, que bom, o advogado poderia dizer, bom se nós tivéssemos 130 mil advogados trabalhando, mas nós temos 4. Né? Aliás, o que me chamou a atenção, e eu falei isso para o RISC, foi que essas ações são ações de pequeno valor, portanto, demandadas no juizado, pequenas causas. Me chamou a atenção o fato de uma demanda dessa, por exemplo, aqui do Espírito Santo, o consumidor contratar um advogado de São Paulo. Então, nós fomos fazer uma investigação, percebemos o que está acontecendo, o que tem por trás disso. As startups hoje chegam fácil do consumidor, por conta das redes sociais. O consumidor, atraído por aquela propaganda, ele vai até o site, preenche lá, perdi um voo, a bagagem, estragou, não me pagaram o hotel, enfim, essas coisas que acontecem em companhias aéreas. E logo em seguida, isso nós fizemos um teste, logo em seguida vem a startup e pergunta, você quer me vender o teu crédito? Eu lhe pago R$500 agora, R$1.000, dependendo da situação. Uma pessoa assim, estou aqui em casa, não tenho nada para fazer, preenchi, é certo.
cede os direitos. Eles entram com a ação em nome desse consumidor que cedeu os direitos, indicam um advogado deles, e aí essa concentração que está acontecendo. Subcontrata o advogado aqui no Espírito Santo para fazer audiência por 50, 100 reais. Ele diz para ele, ó, eu te dá 1000 casos, então você faz um preço simbólico, e ele faz. E essa dificuldade que eu digo, porque o jovem precisa sobreviver, ele acaba aceitando. Então também nós não queremos tacar esse alvo de pedrada da jovem advocacia, nós queremos transformar o mercado para permitir que ele não aceite mais isso. Sabemos que isso é fundamental para que eles possam viver, mas de certa forma eles estão, na verdade, fomentando esse tipo de ação nefasta. Ele poderia ser titular daquele cliente, não um audiencista. Né? E aí, o que acontece? Ingressa com essa ação, a companhia aérea vai lá, faz um acordo por 3, 4 mil, para não perder, se perder vai a 10 mil. Então, o consumidor, que era o titular do direito material, ganhou 500 reais, e o advogado tem 600. E a startup ficou com os outros 4 mil. O melhor negócio do mundo. Vamos desligar o microfone aqui, vamos juntar 4 ou 5, vamos fazer isso, nós vamos ganhar muito mais dinheiro do que advogado. Nós tivemos essa percepção, e esse é o segundo eixo da fiscalização. Nós vamos para cima dessas startups. Eu chamei as companhias, pedi, vocês me entreguem aqui, e eu estou falando isso ao vivo, não tem problema nenhum, não tem segredo. Está no conjuro de hoje. Me tragam aqui a prova de que há um direcionamento para 4 ou 5 escritórios. Porque isso é captação indevida, infração ética. Primeiro. Segundo, eu quero ver a natureza jurídica dessas startups. Tem advogado? Tem. Então, ele não pode fazer esse tipo de propaganda aberta, pública. Percebam, eu sofri críticas. Um jornal de circulação nacional me ligou e falou assim, mas a OAB vai defender a companhia aérea? Não. A OAB não vai defender a companhia aérea. A OAB tem 2 preocupações nesse assunto. Primeiro, com o advogado. Qual é a preocupação com o advogado? O mercado se autorregule. O consumidor tem que contratar alguém que ele conheça, que ele confie, e não um advogado em outro estado para ir com uma demanda de 5 mil reais, gente. Não tem sentido isso. É óbvio que ele está sendo direcionado. Então, quem está sofrendo prejuízo? A advocacia de determinada cidade, ou do Brasil todo, em função de 4 ou 5 escritórios. Estou falando para vocês de 130 mil ações. Estou falando de um segmento só, que é esse de aviação. Eu poderia falar do previdenciário, poderia falar do consumidor de uma forma geral, que envolve aí, vamos lá, Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, grandes redes, né? Supermercados. Então, se nós pensarmos para onde vai a advocacia, se nós não colocarmos no freio disso, daqui a pouco 10 escritórios vão tomar conta do país. E nós vamos ter que mudar de profissão. Isso é muito sério que eu estou dizendo para vocês, é muito sério. E eu não tinha essa percepção. Só tive quando eu virei corregedor e comecei a olhar para alguns movimentos. Aí eu pensei assim, ou eu dou um jeito de dar uma contribuição para o AB melhorar, ou eu já começo a olhar alguma coisa para fazer alternativa, e que nossa profissão vai acabar. E isso aqui não não estou vindo aqui eu anunciando o apocalipse, não. Eu estou só trazendo para vocês o que está acontecendo no nosso país. Então, hoje nós começamos essa ação, notificamos 48 startups. Quem não provar que é advogado, nós vamos mandar para a polícia, porque é exercício ilegal. Eles que vão provar que não estavam fazendo. Eles já foram falar, não, aqui tem advogado sócio, mas a advocacia não pode se misturar com outra profissão. Ponto. Segundo, você não pode fazer essa propaganda aberta. Terceiro, você não pode comprar crédito da pessoa. E outra, isso é demanda temerária e, aliás, é simulada. Inclusive, eu pedi audiência ao presidente Toffoli. Para quem não sabe, eu represento a OAB no CNJ. Né? Lá é o seguinte, se você quiser trabalhar, o cara bota você em tudo. Né? Ainda mais que não tem que pagar. Eu estou no CNJ. E lá... e lá... Aí a gente estava brigando, né? Então, eu estou pedindo uma audiência ao presidente Toffoli para, talvez, pensar num provimento do CNJ ou uma orientação aos tribunais no sentido de exigir a presença e a certificação da parte nessas audiências. Eu vou levar esse caso para ele, para mostrar que esses créditos estão vendidos, gente. Então, o titular da ação é startup, já não caberia nem entrar no juizado. Tem vários problemas aí.
Esse pessoal está brincando. Eles falaram para o Conjur, não, o que a OAB quer? Fala lá para o corregedor que não, isso aqui é um serviço mercantil. Ah, é mercantil? Mercantil? Então, o que eles estão oferecendo serviço de advocacia? Então, é crime que eles estão fazendo. Eu posso oferecer receita médica? Eu perguntei para o repórter que me entrevistou, eu posso. Né? Quem que não sabe que para dor de cabeça você toma Neosaldina, para outro você toma isso? Mas eu não posso pegar aqui esse papel da OAB agora e fazer uma receita. Então é crime. Outra coisa, ali tem, como eu disse para vocês, tem simulação. Porque quem está indo na audiência é um consumidor que já não é mais titular do direito. E, de certa forma, a OAB está defendendo esse consumidor, já que nós temos nosso papel institucional de defesa da sociedade. Na medida em que ele tem direito a 10, está levando 500. Agora, o foco nosso mesmo é o advogado. Essas 130 mil ações tem que estar na mão de 130 mil advogados, gente, ou pelo menos 100 ou de 70, já que pode ter um escritório que tenha concentrado 10, 15, 20. Não venha justificar para mim que um escritório sediado em São Paulo tem condição de pegar 5 mil ações de consumidor no Brasil todo. Se ele for pagar uma passagem em um hotel para ele ir, vai fazer a audiência na cidade, já acabou o lucro. Então é óbvio que isso está vendo um direcionamento. Nós precisamos combater isso com muita veemência. Porque nós estamos pensando no mercado de trabalho. Ah, você está querendo, que é um chavão que se usa contra a gente, né? Vocês estão querendo reserva de mercado. Não, eu estou querendo que a advocacia se autorregule e que o consumidor contrate o RISC, contrate o ARI, contrate qualquer um de vocês aqui, porque nós somos da confiança dele, porque somos especialistas, e aí é o link que eu volto na questão da publicidade, e aí que aquele que tem conteúdo vai fazer a diferença, porque ele vai vender o serviço dele na especialidade dele, com conteúdo, e nas redes sociais ele não tem problema nenhum, porque esses dias em São Paulo o cara falou para mim, eu tenho 170 mil seguidores, porque eu fiz isso e aquilo, parabéns. Eu posso fazer propaganda por 170 mil? Eu falei, você pôs revólver na cabeça de alguém para o cara te seguir? Não, então amém. A rede é fechada. Eu só olho aquilo se eu quero. Eu não vejo problema nenhum no Facebook, Instagram, da pessoa fazer sua propaganda, desde que ela tenha um padrão. Desde que ele venda um conteúdo. Né? Eu vi um caso de Goiás, aliás, Goiás é rica em propaganda, né, na advocacia. O cara passava assim com um carrão, não lembro se era Lamborghini, o que era, ele descia, chique e tal. Cara, uma propaganda bem de mau gosto mesmo, né? E aí, no final, ele dizia que ele era um advogado de sucesso. Ou seja, né, subliminarmente, né, olha, me contrate que eu ganho tudo. Gente, não é isso. Isso não é conteúdo. Isso não é conteúdo. Se for para falar em conteúdo, esse tipo de conteúdo, você contrata lá a Aline Riscado, lá perto. Coloca na porta do escritório fazendo propaganda. Não é isso. Então, onde nós podemos nos igualar, mas nós precisamos nos igualar pelo conteúdo. Esse recado que eu queria deixar. Na outra vertente, podem contar com a ABIA. Nós vamos ser muito enfáticos em 2020 e 2021 na propaganda. Vamos trabalhar com muita força também na fiscalização. Eu estou com muita vontade e a minha ideia é justamente permitir que o cliente procure não a propaganda, mas o profissional que venda um conteúdo e não seja direcionado como está acontecendo hoje com essas startups. Basicamente é isso que eu queria dizer para vocês. Nós estamos muito preocupados com o rumo que tem na advocacia. O Conselho Federal é muito criticado porque se diz que é muito distante. Nós estamos querendo aproximar o Conselho Federal da base da advocacia, entender, e é por isso que a gente está viajando no Brasil todo. O que eu vou pedir para vocês, além de ouvi-los, e a gente trocar ideia aqui, em total informalidade, só levantar a mão, perguntar, debater, o tempo que vocês quiserem. Mas o que eu vou pedir para vocês, me ajudem com os conselheiros federais. Um está aqui sentado do meu lado, me ajudem, porque eu vejo muita dificuldade de alguns conselheiros federais de me ajudar nessa transformação. Meu medo é redigir um provimento que seja a cara da advocacia brasileira, chegar lá no Conselho Federal, não, então vocês precisam me ajudar. E os presidentes estão comprometidos com isso. Quando a gente tiver esse texto, que é um texto que não vai ser meu, é um texto que nós estamos colhendo, já colhi Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Centro de Estudos, a
Comissão Nacional da Jovem Advocacia me entregou uma proposta do jovem, quero receber uma daqui, o grupo de gestão vai me entregar, vai receber a proposta do Brasil todo. Estou indo em fevereiro para o Nordeste todo, até junho, quero terminar, em agosto, no mês da advocacia, quero votar esse novo provimento, para que a gente tenha muito mais tranquilidade para fazer a nossa publicidade. E eu volto a dizer, tem um espaço que nós possamos ser todos iguais. Basta o que vai nos diferenciar. É o conteúdo. Quem tiver a melhor qualidade, parabéns, e que possa seguir à frente. Então, em resumo, para a gente começar nosso debate, é isso que eu tinha para dizer para vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui. É a segunda vez que eu venho esse ano, quero voltar mais vezes, gosto muito dos amigos daqui, muito mais dos amigos do que até da minha importância de estar aqui. Então, para mim é uma alegria muito grande, quero voltar sempre e espero voltar em um outro cenário, que a gente tenha uma outra realidade e que a gente possa ter orgulho da nossa profissão e deixar um legado, né? Isso que é isso só que a gente quer, mais nada do que isso. Muito obrigado. Só para fazer uns registros aqui, primeiro que a OABJ está em peso aqui, né? É o Ramon, o Diego, a Larissa, o Baltazar, eu esqueci quem, Ramon. Se puder me ajudar, a Mariane. Pode falar. Baltazar eu já falei. Os conselheiros estaduais estão aqui também, o Igor, Moisés e Santana, o Lauro também, que eu não estou conseguindo chegar porque tem a pilastra. Tem a Valéria, tem o advogado aqui, o Bruno, que ele é especializado em marketing, né, Bruno? Então, tem gente muito boa aqui hoje, vocês me desculpem, o Rodolfo, tantos amigos aqui, que se eu esqueci de citar alguém, vocês me desculpem. Antes de apresentar as falas, eu queria falar que o nosso trabalho é de graça, mas de vez em quando a gente tem uma homenagem, né? Então, a OAB do Espírito Santo quer te homenagear hoje. Antes de passar as palavras, eu vou te pedir para receber essa homenagem singela, pedir para o doutor Marcos e diretor de entregar essa pequena placa que você merece. Eu sei que você está dando o Espírito Santo todo, sem dúvida alguma, deixar a família, né? E o Espírito Santo por fora dessa fala, daí agradece muito a gente. Já que o presidente já abriu as falas, o Alberto queria falar, e a gente abre as falas a todos vocês. Boa noite, presidente Risque, agradeço. Gostaria de cumprimentar também todos na mesma pessoa do amigo, doutor Ari. Deixar registrado que sempre é um prazer recebê-lo aqui no Espírito Santo. E antes de falar em poucas palavras, doutor Ari, eu gostaria de justificar a ausência dos nossos conselheiros federais, da doutora Luciana e do doutor Gedson, que hoje se encontram em Brasília, né, exercendo o seu munus como conselheiro. Ontem fez sessão, hoje foi dia de sessão também. Inclusive, está tendo a sessão do FIDA agora, então está se estendendo até a tarde da noite. Então, receba essas justificativas dos nossos conselheiros federais. E, de forma bem sucinta, ali, é um tema que palpita muito as nossas emoções. Eu confesso que na qualidade de presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, eu tenho um viés um pouco mais conservador, mas eu confesso que às vezes eu vou e volto na linha, ou às vezes eu tenho refletido bastante sobre esse tema, e é um tema que afeta, como disse muito bem, como você disse muito bem, o presidente Risco, a jovem advocacia. Mas o que me preocupa nisso, doutor Ari, é que às vezes o jovem acha que a salvação é a propaganda em Instagram e Facebook. E não é. A solução não é estampar seu rosto no Instagram, na minha opinião, no Facebook. Por que eu digo isso? Na qualidade de presidente do TED, eu venho acompanhando a quantidade de denúncias de propagandas de todos os tipos. E ao invés de instaurar os procedimentos éticos, eu passei a tentar entender esses jovens. E estou chamando para um TAC, para termos de ajuste de conduta, até para entender o porquê. Muitos por falta de saber efetivamente o que é, muito na expectativa de agradar cliente. E um fato me chamou a atenção com um desses jovens, que
que os primeiros honorários que ele ganhou em juizado especial, ele investiu, contratou uma marketing especializada em advocacia para mídias sociais, gastou lá seus... Eu tive a curiosidade de perguntar, seus 10 mil reais. E veio para o TED, chamei para conversar, e ele falou, eu fui induzido a erro. Eu falei, não tem problema, agora me explica o seguinte, disso aqui, quantos clientes te gerou? Rapaz, ele embargou a voz, falou, nenhum. Joguei 10 mil reais fora. Então, eu acho que, independente desse fato que eu estou trazendo, é um fato que a gente precisa evoluir, isso é fato, a gente tem que evoluir. A nossa seccional aqui, capitaneada pelo presidente Risque, e também com a ajuda e auxílio do Dr. Alóquio, já ajuizamos ações civil públicas dessas startups, em face de duas, salvo o melhor juízo. Jovens vai entregar depois para você, muito detalhe, uma enquete muito rica. Depois ele vai ter a oportunidade de falar, não vou roubar sua fala, mas que é importante até para a gente entender. O que a gente precisa hoje é realmente compreender o jovem e entender os limites dessa publicidade. Porque eu vejo com muita dificuldade como o jovem vai disputar com uma grande banca uma publicidade na internet. Acho que essa também é um desafio muito grande. Então, essa regulamentação é muito importante. Confio muito na sua sensibilidade, confio muito na sua capacidade de pegar todas as opiniões e fazer o que for melhor para a advocacia. E não vou tomar muito tempo e vou passar as palavras para as perguntas. Muito obrigado, Tori. Eu quero, assim, rapidamente fazer comentários sobre cada questionamento para não perder o tempo, tá? Então, minha observação em relação à fala do Dr. Nemer, né? Concordo com tudo que ele disse. Eu falei para vocês, olhando para a advocacia, nós precisamos também compreender nossos limites pessoais e profissionais, né? Eu também tenho dificuldade de perceber como que uma campanha publicitária pode gerar negócio. Porque nós não podemos ser hipócritas, gente. Todo mundo quer se apresentar para o mercado e quer serviço. Ou alguém aqui não vai dizer para mim que não quer serviço, não está atrás disso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos, né? De certa forma, todo mundo quer se promover no intuito de fazer uma promoção qualificada. Eu percebo, sabe, o seguinte, Alberto, que se a campanha tiver, e aí quem tem que falar isso são as empresas especializadas em marketing, não sou eu, mas eu percebo que se tiver qualidade, se tiver conteúdo, ele tem sim como angariar mercado. Eu vejo que ele tem. É óbvio que ele não vai concorrer com grandes bancas em alguns segmentos da advocacia. Eu falei isso aqui no começo, nós temos que saber que a vida são degraus. Nós vamos subindo. É óbvio que eu não posso abrir um escritório de advocacia hoje, com 1 ano, 6 meses de advocacia, e achar que eu vou concorrer com os maiores escritórios de São Paulo, vou atender os maiores bancos. Não é isso. Mas eu posso, talvez, num determinado segmento, praticar alguma atividade diferenciada ou complementar que possa despertar a curiosidade de um escritório também. De um escritório, para eu ser correspondente, para eu ser parceiro. Então, eu acho que o que eu acho bacana das redes sociais, o alcance dela é infinito. Segundo, é uma mídia barata. Tem a história do impulsionamento, do patrocínio, se a OAB vai permitir isso. Eu tenho dificuldade porque eu acho que nós vamos nivelar no nível do financeiro. Aí eu não concordo. Mas, dentro da rede pessoal de cada um, eu acho que nós não podemos ter limite. Mais do que isso, me parece hoje que é um campo aberto. E é uma oportunidade que aí sim a gente se iguala. Pode ter o maior escritório do Brasil, ou o escritório mais humilde, ali nós somos iguais. O que vai nos diferenciar, me parece que é a qualidade. Então, é uma esperança que você dá para o jovem para ele se apresentar. E é uma ferramenta hoje barata. Né? Mais barata do que ele usar o correio para mandar, como teve um caso no Rio de Janeiro, que um jovem chegou lá com a lista de 2.000 pessoas ou empresas, né, ou pessoas físicas e jurídicas, e perguntou para mim, eu fiquei com dó, gente. Estava começando a advocacia, Baixada Fluminense, um lugar perigoso. Chegou lá e falou para mim, doutor, eu queria saber se eu posso mandar. Eu descobri uma tese nova aqui e tal, para essas 2.000 pessoas. Ele me emocionou. Eu falei, eu vou falar que ele pode, é infração ética.
Eu vou falar que ele não pode, ele vai largar a mão da carteira amanhã. Ou vai falar, não dou nem bola para esse cara, vou mandar e acabou. Já na rede social ele não tem isso. Quanto ele ia gastar de correio? Eu chamei ele para conversar, falei, ó, bebê, é isso que você falou agora aí, quanto que você vai gastar para ter esse retorno, né? Então eu acho que a rede social, nós nos igualamos, é barata, e é aí que vai despertar a criatividade. Mas o papel da fiscalização vai vir, porque se a criatividade também passar do limite, nós vamos, né? Porque tem um equilíbrio na vida, tudo, né? É isso. Bom, quero ouvir. Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer a presença do Dr. Ari aqui mais uma vez. É uma honra para o Espírito Santo receber esse debate direto e franco com o responsável pela revisão das regras deontológicas de publicidade da advocacia. Eu vou meio na contramão, no seguinte sentido: eu sou a favor do máximo possível de liberalização. Existe uma coisa que eu gostaria de falar aqui, e nos tempos do politicamente correto, uma expressão mal colocada pode ser utilizada como uma demonização. O que eu vou falar agora é só uma argumentação. Não estou comparando a advocacia com isso que eu vou trazer. Entendeu? Por que existe o Uber? Porque o regulador do transporte individual público, chamado táxi, é um lixo. Perdeu a mão. Exatamente. O táxi gerou as máfias de placa, gerou a perda da qualidade da prestação de serviço, gerou um cipoal de regras sem clareza e uma coisa chamada startup disruptivo. Disruptivo é lindo até que bata na sua porta. Entendeu? Veio o disruptivo e entrou com o Uber. Nenhuma dessas startups vive do negócio, vive da escala de economia que consegue com ele. Então o Uber não vive do transporte. Ele vive da canibalização do motorista daqueles centavos que ele vai levar em cada corrida. Eu parto desse pressuposto para dizer o seguinte: o outro lado da moeda. De onde vieram as restrições? Vieram de um medo que a nossa profissão tem. O medo da mercantilização. Eu ouso aqui que alguém me diga aonde está o conceito de mercantilização em alguma regra deontológica da advocacia. Não existe. Mercantilizar é tudo aquilo com a qual eu não concordo. É simples assim. Você raramente vai encontrar textos que façam crítica à noção de mercantilização. Os principais estão em língua inglesa. A mercantilização foi também um instrumento de restrição do mercado, a não mercantilização. Porque determinadas profissões liberais de elite, eu não estou dizendo que o direito é melhor do que ninguém, não, mas eram as profissões liberais de elite dos 800 para 900, ou dos 900 para cá, né? Eram formados por estamentos, homens, brancos, naturais daquele país, que não precisavam de publicidade. Porque já compunham o estamento superior, os clientes viriam por gravidade. Agora, os newcomers, né? Os novos a chegar, o imigrante, os estudos em língua inglesa, o judeu, o negro, a mulher, estes eram repelidos. Nesses estudos diz que, inclusive, a advocacia americana foi contra os dois primeiros judeus que foram para a Suprema Corte, Cardoso e o outro Brandeis. Então, não é tão lindo. A não mercantilização não tem, assim, um nascimento tão bonito, não. A não ser que você não seja mulher, negro, judeu. Entendeu? Então, eu parto de um pressuposto de que o medo é um péssimo conselheiro. Nós regulamos publicidade sem ouvir quem entende de publicidade. Então, palmas ao doutor Ari. Está dialogando com o pessoal da comunicação.
As regras deontológicas da OAB e dos tribunais de ética já chegaram a caracterizar como ilícito ético a contratação de assessoria de imprensa, por provavelmente acreditar que o assessor de imprensa é aquele que vai comprar a primeira página do jornal para você. É uma ignorância da função do profissional de comunicação. Então, eu acho que a publicidade ou ferramentas de comunicação são bem-vindas a quaisquer profissões. Seja a assessoria de imprensa, a publicidade, né? A propaganda. Que tipo de publicidade e propaganda você está querendo fazer? Né? Você pode ter uma publicidade mais agressiva e de bom gosto, e você pode ter uma publicidade sem o mínimo de mercantilização e de péssimo gosto, que foi o Gerson Braga. Se você pegar o jingle que o pessoal do escritório cantava, o conteúdo do jingle, fora o péssimo gosto, trazia exatamente tudo aquilo que o Código de Ética permite que você faça. Informava endereço e área de atuação. Mas errou na mão. Ele precisava se comunicar com a sua clientela. E isso não tem demérito, porque é mais ou menos a classe que eu atendo, classe C, D e E. E não venha falar mal dos meus clientes classe C, D e E, não, eu fico picado da vida. Agora, eu não vou chegar para ele e vou entregar um anuário de advocacia 5.000, né? A picanha das galáxias, que ele não sabe nem o que é aquilo. O jingle do Jefferson Braga era compatível com os clientes a quem ele queria dizer que ele atende bem o público dele. Então, nós temos que também dar uma descida no snobismo. Não necessariamente nos convertermos em financistas, né? Em quem está advogando exclusivamente por dinheiro. Né? É possível você ter uma profissão com honra e com ferramentas de negócio. E o doutor Ari tocou num ponto nevrálgico. As regras são imprecisas. E regras deontológicas têm a finalidade de punir. Como é que eu vou punir sem aquilo que se chama regra clara? Mercantilização é para você o que não é para mim. É para mim o que não é para você. Eu vou gravitar no achismo. As únicas regras claras do Código de Ética e dos provimentos sobre publicidade na advocacia não dizem respeito ao conteúdo da mensagem. Dizem respeito ao meio da mensagem. Outdoor é proibido. Placa é permitido. Qual é o tamanho da placa? Vamos ser contra ferramentas de mercado? O tamanho da placa no escritório da Itália é do tamanho dessa pasta aqui, na porta do escritório. Então, vamos fazer como o italiano. Estúdio Legale, doutor fulano. Já pode mandar o auto de infração para mim, que eu estou violando. A minha placa é maior do que isso aqui. Então, a gente tem que começar a entender que se o outdoor é ilegal e a placa é permitida, eu não tenho um conceito do que é placa, do que é o tamanho da placa. Então, depois eu vou fazer uma ousadia de encaminhar ao doutor Ari um documento, uma sugestão, algumas sugestões que vão gravitar exatamente sobre esses pontos, e vou parar por aqui. Porque as nossas regras são imprecisas, decorrem de um medo da publicidade, sem que a gente conheça o que é publicidade, e eu vou tocar para encerrar num ponto, doutor Ari. Nós temos proibição de imagem no cartão de visita. Mas eu, no meu escritório, numa comunicação legítima, posso fazer um site. E no site eu vou colocar aquela estrutura de escritório cheia de imagens ilustrativas, enganando o meu cliente, que vai me contratar achando que a estrutura do meu escritório é aquilo ali. Né? Então,
nesse sentido, eu gostaria de encerrar e são essas minhas considerações. Pessoal, só para dar uma organizada, o doutor Ari está querendo ouvir muito o pessoal da plateia. Então, para a gente otimizar e não ficar muito tarde, me permite, doutor Ari, contrariá-lo só botando um limite nas perguntas, em tempo de 2 minutos, tá? Aí o doutor Ari vai estar respondendo de forma pontual, então a gente vai passar. E eu gostaria que as perguntas fossem bem objetivo para a gente fazer um ping-pong. Esse é o intuito dessa audiência. Então, eu gostaria democraticamente de inaugurar com o pessoal da Jovem Advocacia, doutor Ramon. Vou te passar o microfone, vou estar aqui controlando esse tempo. Posteriormente, quem quiser da mesa também fazer e da plateia, fiquem bem à vontade. Boa noite a todas e a todos, doutor, cumprimento a mesa em nome do senhor. Uma das questões, não vamos delongar agora a questão do posicionamento da advocacia, faço isso em outro momento, mas meu questionamento é o seguinte: está havendo, por parte do Conselho Federal, a preocupação com a nomenclatura, da nomenclatura digital, da tecnologia de informação, nomenclatura que é utilizada, poder, na hora que for criado o provimento, tenha esse cuidado, porque, como o senhor disse, por exemplo, hoje há o Instagram, amanhã pode não haver o Instagram. Então, se eu coloco no provimento qualquer coisa proibindo ou permitindo no Instagram, se há uma nova rede social, aqui dali já se torna que não tem como mais utilizar. Está havendo essa preocupação do Conselho Federal, assim como houve na diferença de publicidade e propaganda, como tem sido o estudo lá. Essa é a primeira. A segunda é que houve um debate. Nosso Colégio Nacional de Presidentes também teve uma discussão muito grande a respeito do que seria serviços jurídicos e o que tem sido posicionado pelo Conselho Federal daquilo que é viável ou não como o serviço jurídico. O que o Conselho Federal entende por serviço jurídico e como ele vislumbra do que é permitido ou não na nossa atuação por redes sociais. Ramon, deixa eu te dizer, tem muita coisa que ainda a gente não tem fechado isso. Por isso que nós estamos percorrendo o Brasil para ouvir, para ter, na verdade, informações. A grande dificuldade nossa nós temos um país continental com muitas diferenças culturais, econômicas, financeiras. Como eu dei aquele exemplo banal aqui do reflexo que uma atuação de um determinado profissional pode provocar no mercado se ele estiver numa grande cidade ou numa pequena cidade. Então, veja, o que eu quero te dizer? Por isso que a gente precisa construir isso, e a regra ela tem que valer para todos, né? Então, a ideia de fazer essas audiências públicas é justamente para a gente tentar extrair o melhor da maioria da advocacia e tentar devolver algo que seja realmente reflexo do pensamento da maioria. Então, eu esqueci de fazer um pedido a vocês, vou fazer agora. Nós temos um link no site do Conselho Federal. Lá tem 5 perguntas e uma, inclusive, é aberta, então, para que vocês possam dar ideia. Mais ou menos, nós temos 12.000 respostas. É muito bom, porque o Conselho Federal é um órgão muito distante da advocacia. Todos que ali responderam são advogados que têm que dar aquele código do cartão. Mas ainda está muito longe. Nós somos 1.200.000. 12.000 é nada. Então, vocês que são jovens, que têm uma capacidade de se multiplicar rapidamente, me ajudem nisso. Peçam para a Jovem Advocacia, para todos, mas para a Jovem Advocacia especialmente, que está mais interessada, dar sugestões ali, porque isso está sendo averiguado, todo mês está sendo colhido, eu estou discutindo com o pessoal. Eu vou tentar te responder. Nosso grupo é multidisciplinar. Então, nós temos gente ali do Colégio de Presidentes, que é o Paulo Maia, que representa os presidentes, tem eu da diretoria, tem a Grace, que é do Grupo Sul, que representa o Conselho Federal. Nós temos o Dumas, que é da Comissão de TI, justamente para pensar isso. Temos o gerente de TI do Conselho Federal. Temos o pessoal da ética, que são a minha assessoria, que trabalha comigo, justamente para que a gente possa ter a dimensão sobre todo esse olhar da questão da publicidade que você se referiu. Então, objetivamente, sim, nós estamos vendo que daqui a pouco já tem outras tecnologias que já não são mais outros veículos, né, de comunicação que não é mais o Instagram. Então, nós estamos tentando trabalhar ferramentas de forma geral para que nós não tenhamos que modificar o provimento já em 2021, porque mudou a forma de comunicação. Esses dias até, viajando, falaram para mim de 2
Esses dias falaram para mim, inclusive, de dois novos meios de comunicação que eu não conhecia. Não é aquele Snapchat, é um outro. Não é. Tinha um outro nome que, mais ou menos tipo Snap, que a pessoa tira uma foto, fala alguma coisa e dali 1 minuto some. Então, não, diz que vai ser o próximo que vai acontecer no mercado. Me disseram isso no Rio de Janeiro, eu acho. Então, percebam que nós vamos responder numa perspectiva de mídias digitais e todas as suas formas, para não fechar na questão de Instagram só, e aí amanhã tem que reformar o provimento. Uma proposta que foi feita lá no Paraná, eu achei interessante, gente, era de fazer revisões anuais desse provimento, justamente por conta da celeridade das transformações. Ter um grupo de trabalho meio que permanente que possa ir atualizando. Também uma ideia que nós estamos pensando, e aí poderia fazer essa atualização na medida que há as transformações, né? A última pergunta tua foi... A questão da conceituação do Pacto do Conselho Federal... Os serviços jurídicos. Veja, nós não falamos sobre isso. Eu sou muito sincero onde eu vou. Não falamos, vamos pensar juntos sobre isso. O serviço jurídico, para mim, tem um conceito do artigo 1º do nosso estatuto que diz, né, o que é privativo do advogado, né, tanto no campo consultivo quanto contencioso. Me parece que, ainda que possa indicar conceito aberto, está claro, né? Serviço jurídico é tudo que nós podemos fazer dentro da nossa profissão. Parecer, né, uma opinião legal, no campo consultivo, no campo contencioso, históricos de demanda e tal. Então, objetivamente, eu não vejo um limite para isso. Agora, qual é a tua preocupação objetiva que, de repente, você me ajuda no serviço jurídico? Depende da forma que foi escrito o regulamento. O serviço jurídico seja permitido divulgar através do Instagram. Uhum. Há uma preocupação em determinar, porque significa assim, faço divórcio. Tem uma tonalidade diferente de falar que atuo em direito de família. Que circunda né, em torno de algo que tem que ter investimento. Só se a jovem advocacia assim maciçamente nos convencer, primeiro me convencer de que isso é bom, e a gente poderia pensar em fixar um valor. Mas aí seria um problema, porque a OAB também teria que ainda ficar cuidando disso, se as pessoas investirem esse valor, isso é ultrapassado, né? Agora, me disse alguém que atua nesse mercado de trabalho, que mesmo impulsionando, patrocinando, enfim, você atende um número muito pequeno, né? 2% tal daquele teu público, né? Então, de certa forma, não seria isso que determinaria o fechamento de negócio, né? Outra preocupação que eu tenho com isso é porque aí nós deixaríamos a criatividade de lado e atacaríamos só o foco financeiro. E aí você acaba abrindo a possibilidade de eu me apresentar indiscriminadamente para o mercado. E esse é um valor da ordem que nós não vamos abrir mão, porque está no estatuto e ninguém pretende mudar, né? Que é a propaganda indiscriminada. Você tem que falar para um grupo seleto de pessoas ou para um foco determinado. Não tem como, porque senão tem que permitir sim o outdoor, como colocou a Loco aqui. Aí vamos fazer o libera geral, então não tem regra, né? E aí nós vamos ver ali propaganda, o cara... aí nós vamos fazer Black Friday da advocacia. Aí acabou, gente. Aí é o fim do mundo. Porque hoje eu entro no Congresso Nacional, e eu estou falando falo a Ordem dos Advogados do Brasil, apresentando projeto de lei como esse que nós aprovamos recentemente, né, da criminalização de violação das nossas prerrogativas. Nós entramos pela porta da frente, somos ouvidos e respeitados pela história da nossa profissão. Se nós partirmos para o Black Friday da advocacia, vocês esquecem.
Nós vamos nos nivelar por baixo. Boa noite. Primeiramente, cumprimentar toda a mesa, né, ali, os conselheiros federais, presidente de sucessão, presidente RISC, corregedor, presidentes de cursos e eventos, diretor de cursos e eventos da ESA, pessoal, coordenador de comissões, presidente de TED, é muito cargo, gente. Então, eu sei, a gente está na sala do TEI também. Então, e Bruno Richard, membro da turma de ética e disciplina e ontologia. Eu acho que um ponto que é de uma preocupação geral em termos de advocacia e de carreira, se eu pudesse definir em alguns eixos, seria, primeiramente, a democratização dos meios de publicidade. Claro, a gente sempre vai falar em publicidade do tipo informativa, sem a noção de mercantilização. Isso aí, eu vou utilizar todas as palavras que o Dr. Ari, a Locke, todo mundo já falou aqui. Não pode ser o escopo da ordem fugir disso, mas eu acho que isso tem que ser pensado. A ideia, e aí eu me permita falar em sentido lá de um abuso de poder econômico, concorrência desleal, a gente tem que pensar nessa noção. Então, quando a gente fala de AdWords, a gente fala de impulsionamento. Talvez seja possível, eu cheguei até a assistir as audiências públicas que foram feitas em Santa Catarina e em São Paulo, achei que foram ótimas. Um colega lá até que falou que era do interior de São Paulo, foi ver, e mencionou inclusive essa situação do Google Ads. Eu acho que talvez esse limite seria algo a ser criado, não sei se seria o ideal, exatamente por conta da dificuldade de fiscalização, mas ao mesmo tempo não me parece tão interessante também vetar totalmente. O que o Alok disse talvez faça sentido sobre isso. Eu tento sempre relacionar, e aí eu vou pedir para os colegas que já fazem parte da advocacia, já fazem parte da classe há mais tempo do que a gente, para que façam uma reflexão em termos daquilo que a gente precisa criar uma ideia de raciocínio isonômico. Claro que, respeitadas as diferenças entre a internet e o mundo físico, por exemplo, em relação à questão dos classificados de jornal. Se é possível pagar para estar dentro de um classificado de jornal, por que não é possível pagar para aparecer na internet? Então, o que eu não posso fazer, a noção da placa que você já havia mencionado em outras situações, que eu entendo da mesma forma. Eu entendo se eu tenho uma placa, mas a placa, a ideia de moderação e modicidade é completamente aberta, de uma certa maneira, se não há essa regra fixa, eu tenho um problema. Então, ao mesmo tempo, o julgado de São Paulo do TED em relação ao AdWords e a diferenciação entre AdWords e impulsionamento, para mim é interessante. Por quê? Porque dentro do AdWords, eu apareço para quem me procurou. O ponto principal é esse. Então, a pessoa estava buscando um advogado. Talvez ele botou só advogado, apareceu qualquer coisa. Talvez ele botou advogado Vitória, apareceu lá. Mas eu aparecer na tela dele sem a pessoa tiver procurado um advogado, aí realmente eu acho um problema, porque se assemelha ao outdoor. Eu estou passando e vi. Então, um ponto é esse. O outro ponto é a questão da concorrência desleal. Eu vi a plaquinha de 30 segundos, entrei em total pânico e não lembro mais o terceiro eixo. Depois, qualquer coisa, eu peço a palavra de novo, se for possível. Mas desde já, obrigado. Obrigado, concordo com você. Acho que democratizar é justamente isso, permitir que todos tenham acesso a alguma ferramenta, né? Vamos lá, vamos falar de Instagram, que é o que tem hoje aí, né? Eu posso agora aqui criar um Instagram, está democratizado. Todo mundo pode alcançar essa ferramenta. Agora, o anuário da justiça do jornal tal, se eu tiver só 150 mil reais. Senão não entro ali. Acho que então nós estamos chegando perto disso, da democratização. Aliás, eu falei isso no começo, que a ideia é justamente diminuir o fosso. E nós entendemos que esses instrumentos que tem aí à disposição, se nós regularmos ele está permitido para todo mundo. O que vai diferenciar para mim é a criatividade. Por que os artistas famosos, seja modelo, seja de televisão, seja de rock e tal, eles têm aí milhões de seguidores, jogador de futebol? Por que eles têm milhões de seguidores? Porque eles são famosos. Às vezes, até de repente, o que eles postam ali é uma porcariada só. Acho que se nós trouxermos isso para a nossa profissão, também se aplica, né? Só que numa outra vertente, na minha avaliação. Se nós tivermos um bom conteúdo, né, aí não interessa eu ter 30, 40 anos de advocacia, ser formado na melhor universidade do Brasil, com especialização na Europa e tal. Aí a criatividade vai ajudar. Por isso que eu acho que a boa propaganda
ela vai realmente diferenciar e vai dar oportunidade para esse jovem, né? Lá em São Paulo, me procurou um advogado que ele tem 170 mil, gente, seguidores. Eu falei, como é que você conseguiu isso? Ele falou, não, eu não fiquei nesse feijão com arroz que todo mundo faz lá, né? Eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Eu fui, na verdade, trabalhar com uma outra perspectiva. Eu falei, qual foi? Justamente nesse campo que tem aí da ética, da dificuldade, que eu fui estudar decisões. Então eu estava dizendo para as pessoas assim, que pode, que não pode, fazendo curso, ensinando, ainda brinquei com ele, falei, tá vendo, você está ensinando, você acabou de se tornar advogado, está ensinando. Ele estudou. Gente, ele atraiu um público tão grande que hoje ele tem uma ferramenta ali à disposição dele para ele se apresentar. Criatividade. Acho que é fundamental. Vou cumprimentar a mesa, mas não vou nomear todos devido Senão vai ao acabar os tempo, 3 né? minutos. Para a gente não perder muito tempo. Eu costumo ser bem direto também. Enquanto eu ouvia todos falarem, eu pensando aqui, né, e também materializando o principal medo da advocacia, que eu vejo. Quer dizer, eu sou jovem advogado também, mas fui galgando o meu lugar no mercado, e a gente, na verdade, a gente percebe que com o tempo a gente vai sendo respeitado. Vai passando o tempo, o respeito, quando você trabalha certo, o respeito vai sendo adquirido naturalmente. Então, assim, eu acho que existe um grande problema, que é o problema do equilíbrio. A humanidade vem falando de equilíbrio desde os pré-socráticos e ninguém conseguiu equilíbrio até hoje. Então, assim, me preocupa o seguinte, tudo mas não falou, por exemplo, em compra de seguidores. Entendeu? Como que a OAB vai controlar esse tipo de ferramenta, as inovações da internet? Porque existem inovações que trazem de forma artificial aquilo que deveria ser conquistado naturalmente. E esse é o problema. E aí, por exemplo, eu vejo que um problema maior hoje talvez não seja nem a resolução, não seja nem o regramento em si, mas a interpretação. Porque o problema do direito ele não está necessariamente nas regras, sim na forma com que elas são visualizadas. Então, por exemplo, se falou muito agora do Tribunal de Ética de São Paulo, que é realmente um tribunal de referência. Entretanto, os tribunais de ética dentro do país têm interpretações diversas. Então, você não tem segurança jurídica. Então, assim, eu acho que a gente vive um paradoxo, porque, veja, a advocacia cresceu com o aumento dos custos de direito. Só que, ao mesmo tempo, ela perdeu qualidade, porque não tem estrutura para fiscalizar adequadamente todos os custos de direito. Então, a gente sabe que tem custos de direitos excelentes e tem custos de direito muito ruins. Então, assim, como a gente vai, como a Locke colocou a preocupação, como a gente vai ter esse controle, esse filtro, como que a gente vai lidar com essas tecnologias, como que o medo real da advocacia de quem já está no mercado e quem já tem alguma coisa é mais esse. Porque se fosse um campo aberto, mais de regra igualitária, tudo bem. Agora, como lidar com esse tipo de atitude? Como lidar com esse tipo de situação? E mais, como lidar com a falta de cultura? Será que a gente está maduro o suficiente para ter determinadas liberdades, para entrar no que a Locke disse? Será que a gente não está pedindo demais e depois a gente vai ter essa perda, né, de imagem como advocacia, essa perda de respeito e não ter como voltar? A gente vai abrir a caixa de Pandora e como que a gente vai controlar isso? Entendeu? Será que não seria ideal mexer nos tribunais de ética para que houvesse uma uniformização da compreensão, do entendimento, doutor Ari? Entendeu o que eu estou colocando? Bom, a tua preocupação é a minha e é de muita gente que está nesse grupo. Mas a gente também, se não for um pouco audacioso, nós não vamos sair do lugar. É óbvio que, eu falei para vocês aqui, há uma dificuldade das pessoas na transformação. Todo mundo tem dificuldade. Tudo que é o novo assusta. Isso é natural. Mas a minha proposta é, vamos dar um passo de cada vez. Até com muito conservadorismo, justamente para não cair. Não fazer uma transformação abrupta que isso, de vez de ser bom, seja amanhã maléfico para a advocacia. Eu não quero essa marca para mim. Aliás, eu não quero nem a marca do bom, nem a do ruim. Né? Eu estou lá de passagem para fazer um trabalho. E isso não vai ser, não é um trabalho meu, é um trabalho de um grupo e depois vai levar um conselho e todo mundo está participando. Mas, de qualquer forma, eu não quero ser um impulsionador disso.
também tem todas essas preocupações que você tem, sobretudo da fiscalização. Sobretudo da fiscalização. É muito difícil, a dinâmica hoje do mundo e a celeridade está muito... eu falei isso para o pessoal de TI, se não tiver um investimento pesado da OAB aqui em robotização, isso aqui, nós não vamos conseguir controlar. Só que hoje já é incontrolável. Então, se nós tivermos pelo menos um pouco de regra, nós podemos experimentar e não ficar vivendo de regra do século passado. Eu acho que isso... Ou então faz um artigo só, revoga-se o provimento, daqui para frente vale tudo. Entre isso e entre caminhar e avançar, eu prefiro caminhar e avançar e vamos experimentando de acordo com o que nós podemos fiscalizar, porque nós não temos estrutura para fiscalizar isso. Aliás, ninguém tem. Como é que fiscaliza 1.200.000 profissionais? Por que eles estão botando nas redes sociais, mudando a segunda? Não é isso. Né? Precisamos mexer na cultura. Né? Eu quero fazer uma campanha no Dia Nacional de Fiscalização que nós vamos fazer ano que vem, uma campanha educativa, com uma cartilha eletrônica para toda a advocacia, para mostrar para o jovem o que pode, o que não pode, como é que ele deve. Né? Justamente para que a gente possa avançar, mas sem nos atropelarmos. Como colocou você e o Alok aqui, né? Cuidado com o que nós vamos pedir. Eu tenho recebido assim dos mais antigos e até experientes, e não é uma crítica não, de gente que tem experiência de ordem, ex-presidentes nacionais, ali, vai com cuidado nisso aí, porque é isso que você falou. A gente não sabe o que tem do lado de lá. Então, às vezes as pessoas falam, vocês são difíceis, vocês estão bem sucedidos na profissão, os jovens se revoltam. E eu até percebo que é uma revolta generalizada, porque o jovem critica todo mundo. Aí o advogado que está no meio critica o experiente critica a auditoria critica o internacional, é uma guerra. Ninguém está satisfeito. Né? Boa noite. Cumprimento a mesa, sem citar títulos, da mesma forma que o Dr. Vitor, para otimizar o tempo. Agradeço ao Dr. Ari por toda a fala esclarecedora dessa noite e dizer que compartilho uma preocupação, que é a preocupação com os conselheiros federais. Nós, da Jovem Advocacias, realmente temos interesse em estabelecer um diálogo, mas para que nós possamos realmente estabelecer um diálogo e chegarmos a uma síntese junto com os nossos colegas advogados que já estão há mais tempo, nós precisamos entender também o que existe certa reticência dos conselheiros federais a essas inovações. Onde estão as dificuldades? Como a Jovem Advocacia pode estabelecer um diálogo verdadeiro com os conselheiros, com os presidentes, a fim de promover as modificações necessárias? Obrigado pela sua dúvida. Eu só peço que somente façam mais duas questionamentos e dúvidas aqui, tá, Raquel? Observe aí as pessoas que estão falando, porque já são quase 9 horas, o doutor Ari já fez uma viagem extenuante hoje. Enfim, fala. Vou responder todas as perguntas, eu vou deixar meu telefone, vocês podem me mandar o WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá? Como entender o Conselho Federal? Acho que, de certa forma, nós passamos por isso. Eu vou te fazer um exemplo muito claro. Quem é que vai embora sem visto de trabalho, sem uma perspectiva do Brasil para os Estados Unidos? Quem é que vai para lá? Nesse processo migratório. Eu falei Estados Unidos, mas para o mundo todo. Quem é que vai? Quem não tem esperança e perspectiva nenhuma. Então, fazendo essa comparação, é muito cômodo para quem está lá estabilizado 20, 30 anos de advocacia, para que mudar? Está bom para mim? O Alok falou isso aqui, um pouquinho, quando ele fez umas comparações, né, com os países e os séculos passados. Então, de certa forma, é isso. Né? Por que nós saímos de lá e estamos aqui hoje e viajando o Brasil todo? Porque esta diretoria que está aí hoje quer ouvir a advocacia. Quer. Nós queremos mostrar para vocês que o Conselho Federal é de vocês. Nós estamos lá para ouvir vocês e para trabalhar por vocês. É isso. Eu podia estar descansando, agora estou aqui. Hoje eu acordei às 6h30 da manhã, trabalhei o dia inteiro lá no Conselho Federal, peguei o voo por isso, estou aqui. Estou com prazer, porque a gente quer mostrar isso para a advocacia, que nós queremos estar mais perto de todo mundo. Como cobrar o Conselheiro Federal? Muito simples, usa as redes sociais.
Manda aqui o WhatsApp para ele, manda lá um direct no Instagram dele, eu quero vocês lá. Meu irmão, já falei isso para os presidentes. No dia que nós vamos votar isso, eu quero vocês lá me ajudando a fazer essa pressão, porque senão tudo isso pode ser em vão. A maioria é conservadora sim, são meus colegas, e eu tenho dito. Ontem eu falei lá, falei, gente, nossa, eu estou viajando no Brasil, por isso eu peço, respondam esse questionário, eu quero levar isso para eles, ó, está acontecendo aqui. Muito fácil vir aqui, sentar aqui no pleno, pegar o avião, voltar para o teu escritório, tem lá. Nós temos conselheiros federais lá que é dono do escritório de 500 advogados. Vai mudar o provimento de publicidade, o cara não está nem aí, o cara dele já sabe como captar. Vocês precisam me ajudar, cobrando, fazendo pressão nos conselheiros, no presidente, forma de comunicação, todas as formas. Vem aqui na OAB cobrar, manda mensagem, manda isso, manda aquilo. O Colégio de Presidentes Jovens é forte. Né? Aliás, vocês têm que começar a me ajudar imediatamente, mandando mensagem, começar a cobrar para que eles tenham consciência. Tem gente que não está nem sabendo dessa discussão. E a resposta lá no limite da publicidade, para mim, é fundamental, porque se eu tiver 100 mil respostas, 10% da advocacia falando, isso vai me ajudar muito no processo de convencimento. É isso. É uma luta. Isso é igual um processo legislativo. Começa de uma ideia, uma reunião de pessoas, e aí nós vamos fazer instrumento de pressão mesmo. Boa noite a todos. Não vou me estender, né? Doutor Ari, na verdade, eu vou pontuar aqui algumas sugestões, porque como eu estou membro da turma de deontologia aqui do Tribunal de Ética da OAB, eu pontuei aqui algumas sugestões. Inclusive, eu estava conversando aqui com o doutor Alberto, que hoje se aproveita muito pouco a turma de deontologia, porque nós poderíamos responder muitas coisas sobre publicidade na advocacia, e eu estou um ano lá na turma e até hoje respondemos uma única consulta, que foi se pode ou não anunciar, né, a profissão no site OLX. Mais nenhuma. Então, assim, tem muitas consultas, mas nada sobre publicidade. Eu acho que poderia aproveitar muito mais a turma de deontologia. Mas, bem, do ponto de vista aqui dessas questões, eu assim, a primeira seria a propaganda patrocinada, né, do Instagram. Se for autorizar, podia também estudar se vai existir limite territorial, porque quando você vai fazer esse tipo de propaganda no Instagram, tem como você limitar o tipo de público que você quer atingir, a região que você quer atingir. Então, vai ser autorizado, eventualmente, que se faça isso em âmbito nacional, vai ser em âmbito regional, como é que vai funcionar? Talvez isso poderia ser um objeto de estudo, se eventualmente isso for autorizado, né? Porque talvez, além do controle de gasto financeiro, né, que foi colocado, pode ter um controle territorial também, porque evita que escritórios, por exemplo, de São Paulo, atinja alguns clientes que são daqui do estado do Espírito Santo. É uma opção, no caso, né? Uma outra pergunta, uma outra sugestão que eu colocaria aqui é que talvez nessa nova resolução viesse uma previsão para que fosse formulado em âmbito nacional tax, né? Tax de destaque, para fazer o termo de justamente de conduta, porque muita gente não sabe que está fazendo a publicidade irregular. Então, pode oportunizar ele que ele corrija isso, né? Hoje, por exemplo, a gente começou a fazer, mas há muito tempo não tinha, né, isso aí. Outra coisa é sobre publicidade em canal do YouTube. A gente vê muitos advogados aí que tem canal de YouTube, tem milhões de pessoas que seguem ele, aquilo lá acaba sendo uma publicidade para ele como advogado. Pode, não pode, como é que vai funcionar, né, se for possível. Também tem grupo de Telegram, pode ter grupo de Telegram, advogado, para postar conteúdo jurídico, para postar coisas que ele angariou dentro da advocacia, né? Podcast, pode também, né, ter podcast. São dúvidas que surgem no dia a dia, que eu acho que talvez esse novo provimento possa regular ou pelo menos esclarecer. Né? Muito bom, viu, Bruno? Obrigado a você. Bruno, a Deuzira, que é corregedora da Lei de Goiás, hoje me fez uma proposta.
né? Requerimento de criação de um instrumento de transação para análise da criação nossa, na comissão nossa da Coordenação Nacional de Fiscalização, que eles estão discutindo lá em Goiás, justamente dentro dessa perspectiva. Né? Por quê? Porque a ideia também da OAB não é sair punindo todo mundo, a gente também não quer encher os tribunais de ética de processo. Nós vamos fazer uma disputa de quem processa mais, viu, irmão? Jovem Advocacia. Pelo contrário, talvez um instrumento desse permita justamente uma política de controle mais cultural, educacional, né? Mais educativa, né? Para poder dizer, olha, você errou aqui, mas você pode corrigir isso dessa forma. Então, eu vejo com muitos bons olhos a possibilidade desse instrumento para a gente tirar esse revólver apontado na cabeça do advogado que não conhece as regras. E até porque essa transformação que nós pretendemos fazer, ainda que seja paulatina, ela vai precisar passar por um período de amadurecimento, de maturação, de compreensão e de conhecimento das novas regras, né? Então, nós precisamos também dar uma oportunidade para todo mundo ter, aí não é um vacácio, eu diria, mas ter um período de transição onde o TED tem que ser mais mão leve, né? Então, eu acho que esse instrumento vem bem. Boa a tua ideia e você veja que ela já está compartilhada pela Deusira, que é lá de Goiás, e aí nós vamos fortalecer essa ideia aí nos grupos, tá? Doutor, tem mais uma situação que eu acabei esquecendo aqui de pontuar, é que hoje é proibido anunciar cargos e funções que a gente eventualmente exerça. Por exemplo, se a gente foi juiz do TRE, né, fala-se que não pode anunciar. Mas eu acho isso o fim do mundo, você sabe por quê? Não, eu também, eu sou totalmente contra, eu acho que... Quer dizer, eu sou conselheiro federal da OAB, trabalho 3 anos de graça, chego em casa, o sócio está bravo porque você não vai no escritório, a mulher está brava, os filhos estão bravos, e eu tenho que ter vergonha do que eu tenho, eu não posso dizer porque eu fiz isso. Até porque a nossa função aqui é sem remuneração. Pois então... é, mas ainda que fosse, você se especializou em determinada área, você exerceu uma função pública, por que não? Né? Por que não? Essa é uma outra questão que eu acho que eu vejo isso num outro viés. Eu acho que a gente acaba tirando o incentivo das pessoas de se aperfeiçoarem, de ocuparem espaços. Se eu não posso dizer o que eu fiz na minha vida, eu tenho que apagar a minha história. Aquela crítica que eu fiz do juiz aposentado desembargador é porque é o seguinte, ele mudou de carreira. Aí é outra coisa. E outra, o que ele quer subliminarmente é dizer, ó, é comigo lá em cima. É isso que a gente quer evitar. Agora, né, se você tem uma titulação, se você ocupou um espaço, como é o caso da OAB, que é um espaço grande, eu não vejo dificuldade nenhuma de você poder anunciar isso. Pelo contrário, eu penso até que para a Jovem Advocacia é uma grande oportunidade para que eles venham para dentro da nossa entidade. Né? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vou citar o nome, mas eu sou tributarista, um grande professor em São Paulo, da Getúlio Vargas, foi meu professor, um dos melhores advogados do Brasil, o cara ganha muito dinheiro, tem um currículo invejável, e ele quase que implorou para mim para ser membro, não era presidente, não, membro da Comissão de Estudos Tributários do Conselho Federal. Tamanho para ele a importância que era. Ele tem doutorado fora, professor na GV, na USP. Posso nem falar muito, porque já vocês vão até saber quem que é, porque são poucos que têm um currículo desse. Ele quase que implorou. Quando eu disse para ele que eu consegui a nomeação dele, nossa, ele fez uma festa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Você vê a alegria e a importância e o status que dá profissional para a pessoa trabalhar nessas comissões da OAB. E o aprendizado é muito grande, eu aprendi muito com a OAB. Aliás, eu devo muito da minha vida para a OAB. Porque eu me formei com 22 anos, eu não tinha ninguém na minha família que fosse advogado, abri a minha portinha ali, comecei com muita dificuldade, e eu falei, onde é que eu vou? Naquela época não tinha rede social, não, nem celular. Eu falei, eu vou lá para a OAB, porque a OAB vai ser a minha publicidade. E foi. Eu sou diretor do Conselho Federal. Hoje eu devolvo para a ordem, eu acho que ela foi muito importante na minha vida. É ainda, mas foi. Eu vou ter vergonha de colocar isso depois? Porque está proibido. Lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa que trabalhava com publicidade, que não tinha nada a ver com a advocacia, estava lá na audiência pública, levantou e foi muito agressiva com a diretoria do conselho lá local. Depois eles me falaram que descredenciaram ela vendia um serviço de seguro lá para a Caixa, descredenciaram, porque ela estava brava.
Mas ela foi muito crítica, falou assim, os dirigentes da OAB ficam fazendo propaganda. E os advogados não podem fazer. Eu falei, mas que propaganda que ele faz? Ele fala que ele acorda às 6 horas da manhã, vai para a OAB trabalhar de graça o dia inteiro, pega o carro dele, viaja no interior, não cobra nada. Isso que é propaganda que você acha que ele está fazendo? Não faz. Disputa a eleição, ganha e vem fazer. Gente, eu vou pedir para vocês para a gente encerrar, porque nós temos um compromisso. Quero pedir... Desculpe o senhor, antes de encerrar, eu gostaria de convidar o Ramon só para entregar tá bom. o senhor, não é isso? Faz a gentileza. Eu queria só agradecer a vocês, dizer que eu estou muito feliz, estou aprendendo com tudo que foi dito aqui, vocês podem ter certeza que eu vou levar, e o risco que tem meu telefone celular, não tem problema nenhum, pode passar. A ideia é que vocês quiserem ter nesse tempo, dúvida que tiver, que eu puder responder, né, porque eu também não sei tudo, aliás, sei muito pouco disso. Estou à disposição. Meu desejo é que a gente possa construir uma nova realidade da advocacia e possa dar uma contribuição para vocês no futuro. É só isso. Muito obrigado de coração pela Doutor, em nome da Comissão de Advocacia, dando a seccional com sucessões, nós fizemos levantamento, posicionamento da advocacia capixaba. Vou entregar tanto para o senhor quanto para o doutor Alberto, o doutor Locke, representando os conselheiros federais, para o presidente, para poder ajudar a gente lá na hora da votação e colocar uma pressão. Desde já a gente agradece muito, é sempre disposto e sempre nos auxiliando nessas questões. Dá pra saber da onde? Não, depois, acho que igual o podcast, dá pra ter uma noção assim de região.